de repente eu comecei a ver os meus alunos falarem, cara, fui promovido, cara, agora eu tenho mais tempo livre, cara, agora aumentei meu salário, as pessoas agora me respeitam, sempre que tem um problema o pessoal me chama para poder resolver. Hoje eu me sinto, tipo, bem na empresa onde eu atuo, né? Eu me sinto seguro, eu sinto que eu sou uma parte importante do processo. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Nessa série de 10 episódios, nós vamos tratar de obstáculos e atalhos que podem transformar problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno. Eu sou o professor Marcos Amorim. E no episódio de hoje, nosso terceiro episódio dessa série de 10, nós vamos tratar do seguinte assunto: por que é importante a automação fiscal? Por que é importante aprender automação fiscal, Marcos? Beleza, mas antes de começar, quero te convidar para participar da Semana da Automação Fiscal, um evento 100% online, 100% gratuito, onde em 3 aulas eu vou te mostrar como transformar os problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Massa. Para participar desse evento é super simples, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link, você vai clicar, cair na nossa página de inscrição, colocar o seu e-mail, clicar em Quero Participar, e na página de Obrigado vai clicar no botãozinho verde para entrar no nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro de todas as informações sobre o que vai rolar na Semana da Automação Fiscal. Agora sim, vamos lá. Legal, vamos nessa? Vamos nessa. Por que, cara? Por que automação fiscal? Cara, eu sou suspeito para falar porque eu sempre fui apaixonado por esse negócio, por tecnologia, por analisar dados, né? E eu percebo que, primeiro, começou para mim como um grande hobby, né? Como algo que eu queria primeiro usar para fazer meu trabalho de forma mais rápida, né? Para poder ter mais tempo, mas eu me divertia muito fazendo isso. E aí eu comecei a ter os alunos, eu comecei a ensinar eles a fazerem isso. E, claro, que tem essas vantagens, tem esses benefícios, mas eu comecei a perceber benefícios adicionais que os meus alunos começaram a relatar. E aos poucos eu fui começando a perceber que não era uma coincidência. Não era que, pô, isso aconteceu com esse, mas não aconteceu com o de cá. Era meio que um padrão. Que padrão foi esse que eu percebi? É como se fosse o antídoto daquilo que a gente sempre reclamou na área fiscal e tributária. Que trabalha muito, ganha pouco e não tem um reconhecimento profissional. E de repente eu comecei a ver os meus alunos falarem, cara, fui promovido, cara, agora eu tenho mais tempo livre, cara, agora aumentei meu salário, as pessoas agora me respeitam, sempre que tem um problema o pessoal me chama para poder resolver. Hoje eu me sinto, tipo, bem na empresa onde eu atuo, né? Eu me sinto seguro, eu sinto que eu sou uma parte importante do processo. Então, eles começaram a falar isso, né? E cada aluno, a gente tem um podcast aqui, que é o podcast Transformando Horas em Minutos, onde eu entrevisto os alunos que alcançaram esse tipo de resultado. E eles sempre falam mais ou menos a mesma coisa. A única coisa que destoa um pouquinho, às vezes, é quando é um empresário, né, que ele não tem como ser promovido, porque ele é o dono do próprio negócio, mas ele relata os benefícios. Cara, eu consegui transformar 30 horas de trabalho em 5 minutos, agora eu tenho, a mesma equipe consegue executar, fazer muito mais clientes com a mesma equipe, sem sobrecarregar a minha equipe. Então você começa a ver uma série de benefícios e você começa a perceber que não é uma coincidência. Não é uma coisa que aconteceu por acaso com um, aconteceu por acaso com o outro. É realmente como se fosse uma espécie de antídoto, né? De uma pílula que, não uma pílula mágica, mas uma pílula que te dá aquele resultado. Não, legal. Marcos, eu tenho percebido que além da velocidade, que já é um fator importantíssimo para quem trabalha com muito volume de informação, tenho percebido que você tem falado também das possibilidades de leituras da área fiscal, né? Fala um pouquinho disso aí, cara. Perfeito. Bom, quando você começa a automação propriamente dita, o que é que você tem? Você tem as estruturas que foram construídas, que é basicamente o XML, o SPED, né? As informações de inventário que você tem que transmitir. Então você vai navegando ali dentro, você vai tentando organizar essas informações de maneira que você consiga transmitir o que precisa ser transmitido. Lá pelas tantas, chega um determinado momento que começa a cair umas fichas, né? E essas fichas começaram a cair para mim. Fichas como, cara, eu acho que eu consigo usar essas informações para gerar um benefício maior do que enviar o seu SPED no prazo, do que enviar o seu SPED auditado. Que até então foi sempre o que eu fiz. Isso, não é que isso não seja importante, isso é muito importante. Só que eu percebo hoje que isso é uma espécie de base. Você vai construir essa base para que você consiga construir algo maior em cima disso. O que é esse algo maior em cima disso? Eu preciso entregar essas informações que eu fiz nesse formato, dessa maneira, legal. Mas dentro disso,
o que é que eu consigo enxergar e trazer de benefício para o meu cliente, por exemplo, se eu sou um consultor, ou para a empresa onde eu atuo, se eu sou um profissional que atua dentro de uma empresa, um escritório de contabilidade. Então você começa aos poucos a ir além da obrigação fiscal, além de mandar um SPED, além de transmitir um SPED, além de fazer uma tributação de uma mercadoria. Você começa a enxergar qual o efeito prático disso dentro de um negócio. Bacana. E para você, assim, operacionalmente, por que você consegue enxergar isso, cara? Existe... O que faz essa ficha cair, cara? O que no operacional da automação te permite enxergar isso? Como? Pronto, você começa a perceber o seguinte, ó, toda empresa ela compra com nota fiscal e vende com nota fiscal. Né? Pelo menos deveria ser assim. Sim. E dentro da nota fiscal não tem só CFOP e CST alíquota, que é o que a gente enxerga. Não tem só pegar crédito ou não pegar crédito. Tem lá o custo de aquisição da mercadoria, tem a quantidade que foi movimentada daqueles itens, tem a diferença entre o preço de compra e o preço de venda, né? A margem de lucro efetivamente que o contribuinte teve o custo real de aquisição da mercadoria. Às vezes, por exemplo, hoje eu estava visitando um cliente, a gente estava conversando e ele me trouxe uma nota fiscal que era tributada a 4%, operação interestadual, tributada a 4% de luva. E aí eu falei para ele assim, cara, luva tá aqui no estado da Bahia, né, luvas cirúrgicas e de procedimento, está na substituição tributária. Aí ele falou, pô, eu posso pegar os 4% de crédito, posso pegar 10%, quanto é que eu posso pegar de crédito de ICMS? Eu falei, nada, você ainda vai pagar a mais aí. E ele falou, pô, como assim? Eu falei, pois é, porque você tem que pagar um negócio chamado antecipação total. E aí ele falou, pô, mas quanto é isso? Aí eu peguei uma planilha que eu já tinha, né, uma planilha de cálculo das antecipações, peguei o XML dele, importei, cadastrei a tributação do produto e eu falei, ó, tá aqui. Você pagou isso, além disso você vai pagar mais isso aqui de antecipação total. O frete que você pagou já está incluso aqui também, rateado e tal. Então, até o valor foi R$295 e uns quebradinhos, alguma coisa assim. Então, a gente somou lá e ele falou assim, pô, então meu custo real de aquisição não é um e pouco, é 2 e não sei quanto. Aí eu falei, exatamente. Ixi, lascou. Falei, por quê, cara? Isso muda o jogo. Isso foi exatamente o que ele me falou. Cara, isso mudou completamente o jogo, porque eu tô pagando para vender esse negócio. Para pagar essa luva. Para vender essa luva. Né? E aí ele falou, pô, não tem condição de vender nesse preço, cara. Eu vou ter que aumentar o preço para isso aqui. E aí eu falei assim, pô, mas veja pelo lado bom, agora você enxergou que isso está dando prejuízo. Ele falou, cara, não dá para eu trabalhar comprando desse fornecedor e vendendo a 4%. Eu vou ter que comprar de outro fornecedor agora. Então, assim, observa como uma informação fiscal, a partir do momento... Eu podia só dizer, cara, isso aqui é antecipação total, não sei o que e tal, e morrer ali o assunto, acabou. Mas eu falei para ele, isso vai impactar no seu custo real de aquisição. Seu custo real de aquisição não é isso que você está achando, é isso daqui. E aí quando o cara enxerga, ele fala, pô, eu estou vendendo pelo preço errado, não tenho como ganhar dinheiro vendendo nesse preço. Eu vou ter que procurar um outro fornecedor, vou ter que parar de vender esse produto, eu vou ter que aumentar o preço. Então o cara começa a enxergar, tipo... É um conceito de um livro que eu li recentemente, né, que é Empresas Feitas para Vencer. Um dos conceitos que ele fala é a verdade nua e crua. Então ele fala assim, eu preciso enfrentar a verdade nua e crua. Então, cara, a verdade nua e crua é essa, o seu custo de aquisição é mais alto do que você imaginava. Só que isso também te dá possibilidades. Pô, eu não vou mais vender esse produto, ou eu vou comprar de um outro fornecedor que seja mais vantajoso para mim, né? Ou eu vou ter que aumentar o preço. Então você enxerga o que realmente está acontecendo e você pode reagir àquilo que realmente está acontecendo. Você sabe a estratégia do avestruz que é enfiar a cabeça na areia, né? E começa a fazer alguma coisa aqui. Cara, o que é interessante, são informações que já estavam lá, já estão no XML, já são transmitidas no SPED. Então você está me dizendo que a automação fiscal me permite não só acelerar, mas brincar com essas informações de maneira a compor um cenário mais vantajoso para o cliente. A palavra é essa, brincar. Isso não seria ser um consultor ou um conselheiro, cara? Exatamente, é isso aí. A gente não vai criar um termo específico para isso. Eu gosto muito do termo inteligência fiscal. Legal. Porque, no final das contas, é uma brincadeira, né? Você brincar com aqueles dados, com aquelas informações. Então, hoje eu vejo muito assim. Então, o cliente, normalmente, ele vem com um problema, com uma situação, e aí eu, com os dados que ele já tem, consigo extrair aquela informação e entregar aquilo para ele. Então, outra situação que está acontecendo com outro cliente meu. Ele é uma indústria, ele faz industrialização por encomenda, ele recebe um lote lá de mercadoria para industrializar, devolve esse lote industrializado para o cliente. E aí o cliente fala assim, cara, você está me devendo 3 toneladas de material aí. Me dê meu negócio. Ele fala assim, como assim, cara? Eu não estou te devendo 3 toneladas de material. Me prove. Beleza. E aí a gente vai pegar as notas de 2021 para cá, que esse cara recebeu e que emitiu,
para descobrir aonde que está o problema. Olha que desafio massa. E aí, como é que a gente resolve isso? A gente pegou todas as notas fiscais, fiz até uma live mão na massa, mostrando como construir essa visão, né? Que eu quero só as operações que eu fiz com aquele determinado CNPJ. Tanto que eu recebi dele, quanto que eu enviei para ele. A gente conseguiu criar essa visão. A partir disso, a gente criou uma espécie de saldo de estoque daquelas transações. Aí chegou no saldo de estoque, entreguei isso para o cliente. Porque tipo, pô, valeu, muito obrigado, você me ajudou demais, não sei o que e tal. Aí hoje ele me liga e fala assim, cara, você não me ajudou. Cara, como não ajudei? Não, porque assim, eu preciso saber em que nota que o problema aconteceu. Qual foi a nota fiscal que eu devolvi errado, que eu devolvi a menos ou que eu devolvi a mais? Eu falei, caramba, e agora? É verdade. E aí, um pouco antes de conversar, que eu estava conversando com você e mostrando como que a gente vai resolver esse problema, né? Porque eu sei qual foi a nota fiscal que eu recebi e eu sei qual foi a nota fiscal que eu devolvi referente a essa nota. Sim. Então, eu vou ter que fazer uma espécie de saldo de estoque por nota. Então, essa nota tinha essa quantidade da entrada e eu devolvi isso aqui. Eu vou confrontar todas as devoluções que eu fiz com a nota fiscal de entrada e eu vou chegar à conclusão, cara, nessa nota fiscal eu entreguei de mais desse produto, entreguei de menos desse produto. No final tem que bater zero. Tudo que eu devolvi menos tudo que eu recebi tem que ser zero. Se estiver acima ou abaixo de zero, eu estou entregando de mais ou estou entregando de menos para o meu cliente. E eu vou conseguir dar essa visão para o meu cliente item a item por nota fiscal. Nessa nota, esse item foi a mais ou esse item foi a menos. A gente consegue extrair essas informações usando os dados do próprio cliente. Então, cara, você já fez isso aí? Ou você tá em processo de construção? Tá em processo de construção. Porra, é uma outra pegada mesmo, cara. E se você for olhar o mercado hoje, Marcos, de que cada vez mais tem mais informações e que os documentos fiscais têm muito mais coisas do que a gente imagina, cara. Eu lembro até que você fez, eu acho que inclusive um vídeo, você descrevendo todas as informações que constam no XML, cara. Isso. São 600, da última vez que eu vi, eram 697 tags no XML. Imagine, você pega um dump e você não tem, sei lá, 50 ali. 697 possibilidades de informação dentro de um arquivo XML. Por exemplo, a forma de pagamento que aconteceu naquela nota, datas de vencimento e valores das faturas, né? Se você pagou via à vista, se você pagou a prazo, a origem da mercadoria, da mercadoria, tudo tá lá, tudo tá lá, cara. Se o cara é simples nacional ou não, que está te vendendo, né? Então tem uma série de informações que estão ali dentro que a gente simplesmente não utiliza. E que se a gente enxergasse isso, se a gente percebesse que essas informações existem, a gente poderia utilizar. Por exemplo, essa nota fiscal se refere a qual nota? Eu estou respondendo a qual nota fiscal? Essa informação está lá dentro. E eu estou usando isso agora para quê? Para correlacionar os produtos que eu recebi com os produtos que eu devolvi. Então eu consigo. Está tudo dentro do XML. Eu consigo enxergar lá. Interessante que o fisco já vem utilizando isso, né, cara? Porque o fisco não está só verificando erros de caráter obrigacional na área fiscal. É óbvio que eles verificam questão financeira, sobretudo questão do estoque, o valor total do estoque. E eu vejo muita gente trabalhando para o fisco e o fisco conhecendo mais as empresas do que os próprios contadores da pessoa da área fiscal. E a automação fiscal pode mudar esse jogo, né, cara? Verdade, com certeza. Tem muita empresa que não tem a menor noção do que tem no estoque. Então, compra a mercadoria e não estou dizendo que tipo faz falcatrua ou que sonega, não. A empresa quer fazer certinho e compra tudo com nota, que vende tudo com nota e que tem um estoque no sistema, no físico é outro completamente diferente. E tem um cliente que está passando por esse problema. Ele está agora mudando de sistema por conta disso. É um cara que compra tudo certinho com nota, vende tudo com nota direitinho. Aí quando você pega o saldo de estoque no sistema, tem, sei lá, 1.200 unidades de um produto. Quando você manda a pessoa ir lá no físico pegar, não tem uma unidade de estoque. Totalmente. E aí, como que isso acontece? Né? E aí você vai olhar lá no sistema, tem... Eu não sei explicar, nem o pessoal do suporte consegue explicar pra gente por que isso acontece. Você faz uma movimentação de 10 unidades, quando você gera um spell, movimentou 1.000. E aí, pô, imagina, você tá passando essa informação pro físico. E o físico sabe quanto ele tem. Ele sabe quanto você comprou, ele sabe quanto você vendeu. E aí você inocentemente vai lá, faz um inventário, manda isso pro físico, e o físico vai lá e porrada, você comprou sem nota, você vendeu sem nota. Né? E a multa aqui para compra e venda sem nota fiscal é pesada, é 100% do valor do imposto. Né? Então, assim, se você está vendendo R$100, você vai pagar, está devendo 100, você vai pagar 200. Né? Porque
E nesse caso, sem culpa, porque o cara não estava sonegando, o cara estava Tá. falando tudo com nós, vendendo tudo Foi com no nós. gerenciamento mesmo. Gerenciamento das informações, o sistema não ajudando, e ficou meses, a gente ficou uns 2 meses mais ou menos, esperando uma resposta, e a resposta ainda não veio. E a gente decidiu mudar de sistema, a gente, no caso o cliente, decidiu mudar de sistema, porque, dentre outras coisas, não só isso, mas porque não estava atendendo. Então, assim, uma empresa que fatura bem, né, fatura bastante, e de repente pode ser autuada por uma besteira, por uma coisa que não é nem culpa dela. Perfeito. Você tem falado de sistema e ainda dentro dessa ideia, por que aprender automação fiscal? O sistema que já existe no mercado tem alguns bem robustos, cara, que atendem já a diversos cenários fiscais das empresas. E aí eu te faço essa pergunta, por que aprender a automação se a gente já tem grandes sistemas no mercado, cara? Interessante, eu já achei essa pergunta mais afiadora antes, hoje ela parece ser bem mais simples. Observe que em nenhum momento eu falei pra você, cara, eu estou construindo um sistema que vai. Eu estou sempre lhe falando, cara, aconteceu tal situação e eu encontrei tal informação para o cliente, eu mostrei para ele essa visão. Então, eu estou o tempo todo te falando aqui de coisas, de insights que eu tive, de descobertas que eu fiz analisando os dados do meu cliente. Então, a gente não está falando de você criar um sistema que vai funcionar, como eu falo, de um depósito de dados, né? Vou armazenar os dados lá e esquecer que eles existem. A gente está falando de algo mais dinâmico, a gente está falando de um problema que aconteceu ontem, agora, de manhã, a gente está aqui já gravando, já estou falando disso que está acontecendo para você, a gente já está reagindo a isso. Agora, imagine se eu tivesse um sistema, por exemplo, eu quero ter essa visão que eu te falei. Cara, eu não sei de onde foi tiraram que eu estou devendo 3 toneladas de material para vocês, e eu vou descobrir onde é que está essa divergência. Aí eu vou ligar para o meu sistema, vou dizer, ó, eu estou com esse problema, eu preciso descobrir isso. Você acha que eles vão me dar a resposta em quanto tempo? Tá louco, cara. Você vai ser autuado aí e não vai ter resposta. Pois é, então assim, eles me fizeram essa pergunta hoje. Provavelmente amanhã eu já vou dar essa resposta para eles. Cara, é bem dinâmico. Não é construir um sistema, é entregar informações que resolvem problemas. Entendi, cara. E, a princípio, essa demanda poderia ser feita para um escritório de contabilidade, né, cara? Mas, a princípio, ele não teria nem ferramental para tentar enxergar essas possibilidades, né, cara? A questão do escritório é interessante porque eu vejo que são trabalhos diferentes, né? Realmente são profissões diferentes. Então, esse approach que a automação fiscal traz, ela não é o que um escritório de contabilidade faz e não é o que, eu vou me arriscar a dizer, 99,9% dos consultores fazem. Por que isso? E sem arrogância isso. É porque a gente ainda não tem a cultura de olhar para os dados, de olhar para as informações. Quando a gente olha, vamos pegar exemplos de essas chamadas Big Fours, né? Que vão fazer auditorias e tal. Como é que esses caras fazem auditoria normalmente? Por amostragem, né? Então pega lá um conjunto de informações da empresa, pegam algumas informações, algumas amostras, com base nisso eles chegam a conclusões e tomam determinadas ações. Então, e são empresas que faturam, até onde eu sei, bilhões de dólares por ano, muita grana. E eles não fazem a auditoria considerando 100% das informações. E mais, cara, ele faz uma auditagem mostrando possíveis erros e o que a empresa deve fazer, né? E eles não corrigem a situação, né, Eles cara? não entram no jogo, né, cara? O problema é esse aqui, se vira aí, toma aí, Se problema dá um seu. relatório aqui, resolve aí, né, cara? Exatamente. E o que a gente está propondo é muito mais profundo do que isso. É eu enxergar a sua empresa de forma transparente, mostrar para você como que você pode usar as suas informações, os seus dados, para obter uma vantagem competitiva e, se necessário, te ajudar gerando essas informações e fazendo os lançamentos, as correções necessárias, porque eu tenho tecnologia, eu tenho ferramenta, eu tenho visão de como fazer isso. Cara, eu fico pensando assim, cara, contador, advogado, talvez outras profissões, no final das contas a gente trabalha com informação, cara. A gente perde a noção disso, né? Vamos voltar para a área fiscal tributária, é pura informação. Quando você fala em se tornar vamos usar essa palavra, um profissional de automação fiscal, que é uma profissão, para mim, a gente vai aprofundar muito isso também. A gente está falando de um profissional que manipula dados, cara. Eu posso resumir dessa forma? É exatamente isso, né? Inclusive, antes de eu ter essa visão mais profunda de como usar os dados como uma ferramenta para melhorar a competitividade do seu negócio, eu já tinha essa visão. O que a gente faz na área fiscal tributária? Basicamente, analisar e manipular dados. Então,
Quando que a gente vê isso? Exemplo, meu cliente comprou uma mercadoria, dentro, fora do estado, não importa, mandou essa nota fiscal para mim. O que eu faço antes de lançar essa nota? Seja aí o cara que lança essa nota dentro da empresa, ou o cara que vai pegar essa nota e vai lançar lá na contabilidade, eu vou analisar essa nota, olhar para ela, o que é isso? O que é que esse cara comprou? Qual a finalidade de aquisição? E aí eu vou manipular essa informação. Por quê? Vem um CFOP na nota e eu não vou lançar o mesmo CFOP no sistema, eu vou lançar outra. Então, mesmo quando eu faço de forma manual, eu estou analisando e manipulando informações o tempo inteiro. Isso vai acontecer quando eu faço uma escrituração no sistema, isso vai acontecer quando eu gero meu SPED, isso vai acontecer quando eu vou emitir uma nota fiscal de venda, isso vai acontecer quando eu estiver analisando meu estoque, quando eu tiver que dar uma baixa, por exemplo, na mercadoria. Tudo é informação. E aí, no caso, pouco importa o documento físico, né, cara? É outra pegada. O documento físico atrapalha mais do que ajuda, né? Porque quando eu tenho essa informação no meio digital, cara, é muito mais fácil de eu manipular ela. Eu pego ela, jogo para lá, jogo para cá, faço o que eu quiser. Agora, se ela está no papel, eu vou ter que digitalizar essa informação. Quando eu falo digitalizar, não é passar num scanner, né? É você digitar essa informação, guardar em algum lugar em que eu consiga manipular ela depois. Massa, massa. Marcos, só pra gente entrar um pouco porque eu vou ter momentos para isso, a automação fiscal em si, o que basicamente você faz, cara? Para dizer, poxa, eu consigo manipular informações, ou como você gosta de dizer, eu consigo zerar o SPED fiscal. E olha quem está falando apenas de SPED fiscal. O que basicamente você faz e que significa para você a automação fiscal? Bom, eu percebi, quando eu comecei a ensinar sobre isso, eu já tinha estudado muita coisa, né? Foi basicamente na tentativa e erro. Não tive tipo, uma pessoa que me dissesse, cara, faz assim, faz assim, isso é o melhor. Você vai meio que descobrindo com os seus próprios erros, os seus próprios acertos, o que é que funciona, o que é que não funciona. E aí, ao longo dessa trajetória, eu acumulei muito conhecimento sobre programação, né? Sim. Coisas muito úteis que a gente utiliza até hoje e coisas que não têm efeito zero sobre o que a gente faz. E aí, o que é que eu comecei a fazer? Cara, vou ensinar isso para as pessoas. Comecei a ensinar tudo que eu sabia sobre automação fiscal. Tudo mesmo, da parte de tecnologia. Sim. E ao longo do tempo, eu fui percebendo que, embora seja muito legal muitas das coisas que eu aprendi ao longo do caminho, e até úteis em alguns contextos, mas elas não são o chamado 80-20. Se você conhece a análise de Pareto, ele fala que 80% dos resultados vem de 20% dos esforços. E aí chegou um momento que eu falei, cara, isso deve se aplicar aqui também. E eu comecei a pensar, se eu tivesse que tirar 80% daquilo que eu faço, que eu conheço, e ficar só com 20% para poder resolver os meus problemas do dia a dia, quais seriam esses 20%? E eu comecei a pensar sobre isso. E eu cheguei nesses 20%, que é o que eu falo hoje, que são as 4 habilidades que você precisa desenvolver para você praticamente zerar os problemas da área fiscal e tributária. Eu falo praticamente porque às vezes você vai precisar de uma informação de um método um pouquinho diferente, mas essas 4 habilidades elas são a base de tudo, que são você inserir, alterar, extrair e deletar informações. Se você aprendeu a fazer essas 4 coisas, é só uma questão de como é que eu faço isso para um XML, como é que eu faço isso para um SPED, como é que eu faço isso para uma planilha, como é que eu faço isso para um banco de dados. Mas no final das contas, lembra, o que a gente faz? Analisar e manipular informações. Como que a gente faz para analisar e manipular informações? Inserindo, alterando, extraindo e deletando dados. Então, é esse conjunto, né? E tem muito... Um programador sabe fazer só isso, não sabe fazer muito mais coisa do que isso. Só que, como eu também falo, nós não somos programadores que aprenderam sobre a área fiscal e tributária. Somos profissionais da área fiscal e tributária que aprenderam um pouco de programação. E isso pouco são 4 coisinhas mesmo que você precisa aprender. Show de bola, cara. Vamos falar de mercado, cara? Mercado hoje da área fiscal tributária é gigantesco. Eu, no meu entender, que tem muita coisa ainda a ser explorada, tem muita coisa mudando. E, por outro lado, eu vejo muito profissional ainda desconectado. Tanto que tem realmente escassos profissionais qualificados na área fiscal tributária. Como a automação fiscal pode ajudar vamos dizer, essa nova geração aí, Marcão? Cara, eu acho que ainda nem começou esse negócio. Porque a gente vê já, as empresas estão exigindo que você tenha conhecimento, automação de processos, não sei o que e tal. Mas o fato é que as empresas ainda estão... Eu vejo esse estágio que a gente está falando, de você utilizar as informações do negócio para você gerar insights, né?
E, pô, isso já existe. Tem a figura lá do BI. O cara pega os dados, cruza, tal, e com essa informação ele vai tomar essa ou aquela decisão. Só que eu estou falando da gente integrar esse conhecimento com a visão fiscal, com a visão tributária. Que muitas vezes isso não está presente lá no BI. Só tem os dados brutos da empresa. E depende da expertise, do conhecimento da pessoa que está manipulando aqueles dados, encontrar esses insights. Sim. E se esse cara não tem visão da área tributária, se ele não enxerga quais são os benefícios que ele pode ter, quais recuperações tributárias ele pode fazer, quais adições de base e cálculo ele pode utilizar, ele está cego, não adianta nada. Então eu acho que essa junção do profissional da área tributária, da área fiscal, com um profissional que entende um pouco de programação, juntando tudo isso no caldeirão, dá esse novo profissional, que é o cara que entende dentro daquele universo de informação. Tipo assim, normalmente quando o cara vende um BI, ele fala, tem um mundo de informação, o que você quiser tem aqui dentro. Só que ele te mostra 3 ou 4 coisas que você pode enxergar ali, e o resto é com você. O que você quiser imaginar, você cria. Só que para você criar algo, né, tem um cara que eu gosto de chamar do Murilo Gun, que ele fala, não existe criatividade, existe combinatividade. Né? E o que é que eu estou trazendo aqui para você quando a gente fala desse novo profissional? É uma combinação do cara da área tributária, do cara da área fiscal, do cara de programação. São 3 profissionais juntos num só. Cara, isso é muito massa. E na verdade, mano, as profissões estão se reformulando e incorporando outras habilidades, cara. Por exemplo, assim, ó, eu como advogado, eu já fui atendido em algumas empresas, por exemplo, de recuperação de crédito. A parte comercial, a de expansão, é feita por um advogado, como foi o caso. Então, tem um conhecimento jurídico aplicado ao processo de marketing, de expansão. Então, você vê como as coisas vão se integrando. Você falando aí, quem entende da área fiscal e tributária ou tem essa formação, se ele trouxer elementos de programação, ele transforma completamente sua carreira profissional. Enfim. Cara, e acho que não tem mais como a gente fugir disso, cara. Nada é estanque, né? Você se forma e trabalha engessado daquela forma. E me diga uma coisa, Marcos, e você, cara? Como é que você começou com isso, cara? Porque eu sei que você não é contador, mas é um profundo conhecedor da área fiscal e tributária. Como é que você trouxe essa automação para sua vida, cara? Cara, isso começou de um... quando eu comecei a me relacionar com a automação, eu estava no curso, um técnico de logística. Fiz um curso técnico de logística. Tinha um professor de administração, qualquer coisa parecida com isso, ele estava dando uma aula e ele mostrou pra gente uma planilha que ele tinha feito, fazia uns cálculos lá muito legais e tal, e tinha um botãozinho, quando ele clicava naquele botão, a planilha começava a tremer. E aí eu sempre gostei do Excel, né? Mas eu achei estranho, nunca tinha visto ele se comportar daquela forma. E aí eu fui perguntar a ele, depois que terminou a aula, que foi aquilo, cara, isso aqui é gravador de macro, VBA e tal. E ele começou. Foi a primeira vez que você viu o Foi a VBA? primeira vez que eu vi. E ele começou a me mostrar como é que funcionava e tal. E fiquei super empolgado. Nesse dia eu fui pra casa, eu fui dormir às 3 da manhã, eu tinha que acordar às 5 no outro dia. Eu tava tão empolgado com aquilo ali que eu fiquei mexendo, fazendo gravação de macro, até entender como é que aquele negócio funcionava. E de lá pra cá foi uma paixão, cara. Eu comecei a aprofundar cada vez mais nisso. Mas a junção disso com a área fiscal, ela aconteceu, acho que um ano depois, mais ou menos. E veio de um problema. Então, eu comecei a trabalhar na empresa, eu era o cara que contava o estoque, né? Recebia a mercadoria, conferia, contava o estoque. E, por algum motivo, precisavam de mim para eu lançar as notas fiscais do sistema. Aí foi. Cara, você vai ter que lançar nota aqui e tal. E eu não tinha a menor noção de como é que eu ia fazer aquilo. O que era CFOP, o que era CST. Ali eu não tinha a menor noção do que era aquilo. Menor noção. Felizmente, meu pai era muito bom, até hoje, né, na área fiscal. Ministrava vários cursos, ministra até hoje cursos nessa área. E eu começava a encher o saco dele. Todo dia eu ligava. Zé, chama o pai Zé, né? Zé, é o seguinte, tem essa situação aqui, tem essa nota fiscal para entrada, como é que eu faço para entrar? Aí ele começava a perguntar, qual a finalidade da aquisição? Porra, a finalidade da aquisição? Não sei o que é isso. Ele teve que me explicar do zero mesmo o que era aquilo. Ele foi explicando, fui entendendo como que funcionava dentro dos limites, né? Mas tinha um negócio que sempre me deixava puto, que era, pô, chegou a nota fiscal aqui e tal, eu vou lançar essa nota e vou fazer assim, assim, assado. Eu explicava para ele como é que eu ia fazer, ele falava assim, não, mas e o IPI? Eu falei, que IPI, velho? Não, você vai pegar o crédito de IPI. Eu falei, tá bom, beleza, vou pegar o crédito de IPI. Aí depois eu ia emitir uma nota fiscal de venda. Aí eu vou lançar o IPI. Não, mas aí não tem IPI. Pô, mas não tinha IPI na entrada, por que não tem na saída? Aí ele ia explicar por que não tinha. Era uma loucura, velho. Tinha hora que
pegava o crédito do IPI, tinha hora que não pegava, tinha hora que podia pegar o crédito CMS, tinha outra hora que eu já não podia pegar mais, e eu ficava doido com aquele negócio, eu não entendia. Então eu falava, só me diz como é que eu tenho que lançar essa porra aqui e tá tudo certo. Aí ele me falava, eu lançava, e um dia ele me falou assim, ô Lindão, ele chama de Lindão, né? Por que você não faz um curso comigo? Aí você vai entender como a coisa funciona e tal. Eu falei, pô, velho, tem razão, faz sentido. E eu comecei, né? Fui fazer o curso de básico de CMS, depois intermediário, avançado, aí eu fui gostando da coisa, fiz formação de analista, retenção de tributária. Eu sei que eu fiquei um ano estudando área fiscal tributária e tinha um negócio que invocava na minha cabeça que era valor contábil e outros. Eu não sabia o que era aquilo. Toda hora ele falava daquilo e eu ficava com vergonha de perguntar, né? Todo mundo de escritório de contabilidade, empresa, altas discussões sobre CMS, eu lá no bolo assim, perdido. E aí eu vou perguntar o que é valor contábil e outras também. O pessoal na discussão lá elevada. E eu ficava na minha. E aí eu só vim descobrir, sanar essa dúvida um ano depois, que foi quando eu me chateei lá na empresa que eu estava trabalhando, pedi as contas e pedi um estágio para ele no escritório de contabilidade. Falei, me dá um estágio aí que eu vou aprender esse negócio fiscal. Aí ele foi lá, até falou assim, vou botar você aqui não, você vai conversar com o meu sócio, ele deixar você entrar, você entra. Aí eu conversei com ele, ele aceitou, querendo me colocar no contábil. Não, contábil é mais fácil. Eu falei, não, eu quero fiscal. E até hoje eu não sei nada do contábil. Entrei no fiscal e foi lá que eu vim, na prática, entender o que significava valor contábil e outros. Então, assim, foi meio que... foi um problema que eu tive, eu queria resolver esse problema. Eu tenho essa característica de ser muito intenso. Se você me der um problema, eu queria até o fundo daquele negócio, né? Então, assim, o que é que eu queria no final das contas? Eu queria saber quando que eu podia pegar o crédito, quando eu não podia pegar o crédito, quando eu estivesse lançando a nota fiscal. E acabou que eu tô aqui hoje. Cara, você falando, eu nem acredito que você hoje é esse cara, cara. Não, legal, cara. Vamos encerrar por aqui. Eu acho que a gente ainda... Acho não, a gente tem muito assunto ainda para os próximos episódios. Esse é o terceiro de 10. E convoco vocês que assistam os 2 primeiros. Né? Também o professor Marco Amorim tem um portal no YouTube. Sim. Tem muita coisa de automação fiscal lá. E também quem tiver alguma dúvida, também chame aqui a gente. Pode colocar aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder. Vamos nessa e... Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.